Essa série chamada Jesus Nasceu, @eu.com. Com isso. Qual que é a ideia dessa série? É porque o homem do século 21, ficamos a pensar, Jesus nasceu há tanto tempo, que tem a ver o nascimento de Jesus com o homem moderno, com o homem altamente cheio de tecnologias, homem cheio de conhecimento, cheio de ciência, cheio de saber. Hoje nós sabemos que os nossos filhos menores, eles têm um conhecimento com 8 anos de idade, um conhecimento que meus pais lutaram mais de 670 anos para ter, os pequenininhos já têm. Inclusive, alguns estão dizendo que está surgindo uma doença nova, não é nada de hiperatividade, é a ideia de muita informação, e as crianças não saberem processar tanta informação, é uma doença que um psiquiatra está levantando nos nossos dias. Então, o que tem a ver Jesus com essa geração também que está surgindo nos nossos dias? Domingo passado eu falei que a vinda de Jesus nos proporcionou a ideia de que antes estávamos escravizados e agora nós fomos adotados em Cristo. Foi por causa da vinda de Jesus, como Paulo escreveu lá, que antes o homem estava escravizado nos seus pecados, nas suas falhas, mas por causa de Jesus ele pôde se tornar filho de Deus. Hoje eu quero pensar com você sobre a outra possibilidade da vinda de Jesus. Antes ansiosos, agora seguros. Antes ansiosos, agora seguros. A ansiedade é considerada o mal do nosso século. Junto com a depressão, a ansiedade é um dos males da nossa geração, que pega todas as classes, pega todas as pessoas, pega rico, pega pobre, pega mulher, pega homem, pega todo mundo. E eu creio que uma das questões está porque o homem e a mulher estão atrás de uma vida melhor. Eles estão tentando buscar uma situação melhor para a sua vida. Eles estão sempre correndo atrás de alguma coisa que vai lhe dar algum conforto, alguma segurança nessa vida. E essa correria maluca que coloca as pessoas, vão gerando ansiedade atrás de ansiedade. E quando nós comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus, eu entendo que o nascimento de Jesus foi um marco na história. Um marco que não só transformou escravos em filhos, mas transformou gente extremamente ansiosa em pessoas mais seguras em relação à vida, em relação ao amanhã, em relação à morte, em relação ao destino, em relação ao sustento, em relação aos problemas da vida. E é isso que eu quero pensar com você, lendo comigo Lucas capítulo 2, versículos 25 ao versículo de número 26. Somente esses 2 versículos nós vamos começar a pensar sobre a história desse homem chamado Simeão, que viveu essa realidade, mas por causa da vinda de Jesus, alguma coisa mudou no seu coração. Eu vou ler o versículo 25, você lê o 26. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Tudo indica que Simeão era um homem mais idoso. Era um homem que já tinha passado uma certa história da sua vida. E o texto nos diz que ele estava aguardando. Ele era um homem piedoso, era um homem religioso, um homem que ia ao templo, que fazia suas ofertas, que se preocupava com as questões espirituais. Diferente dos nossos dias, o idoso naquela época tinha muito valor. A sabedoria do idoso era muito respeitada, um pouco diferente da nossa geração. Mas Simeão era esse homem que ele tinha uma expectativa no seu coração. E por causa da sua devoção, por causa daquilo que ele sabia das Sagradas Escrituras, por ser um homem que buscava a Deus, o texto nos diz que ele esperava um negocinho chamado a consolação de Israel. O que isso quer dizer? A ideia de consolação no Antigo Testamento é a ideia que mostra que o povo de Israel, eles viviam de um modo muito rebelde. Por um tempo eles viraram as costas para Deus, eles desobedeceram a Deus, eles foram atrás de outros deuses, o coração deles se encheu de cobiça, eles foram buscar outros caminhos, eles viviam baseados sobre as suas próprias vontades. Então Deus vem e promete para eles
que haveria de chegar um tempo que tudo isso acabaria. Deus vem e promete para eles que chegaria um tempo que eles seriam consolados. Simeão sabia que esse tempo estava muito próximo e que Deus pegaria na mão dele, na mão do seu povo, que não permitiria que esse povo mais andasse na dureza do seu coração, não permitiria mais que esse povo andasse sobre o peso da culpa e do pecado, das suas próprias falhas, que o povo não andasse mais na incerteza do dia a dia, da incerteza do futuro, da incerteza quanto à morte. Pelo contrário, seria um tempo de cura, seria um tempo de novo direcionamento da parte de Deus. É isso que quer dizer para nós aqui, esse tempo de consolação para Israel, que Simeão tanto aguardava. Ele aguardava uma esperança por uma coisa nova, por um tempo que mudaria o tempo de angústia deles, o tempo de choro, o tempo de luto, o tempo de injustiça, o tempo de maldade. Meus irmãos, nós estamos assistindo nesses dias. É tão duro você viver num país de tanta injustiça, de tanta corrupção. É duro você ver, esse negócio está virando uma novela. É duro você viver, que por incrível que pareça, não é só lá em Brasília, está mais perto da gente essas coisas. Nós também, o ser humano perto de nós somos corruptos também. Não adianta querer acusá-los, nós somos mentirosos também. Não adianta dizer que a incoerência é só em Brasília, a incoerência é perto da gente também. É duro você viver numa realidade como essa, parece que as pessoas vivem sendo movidas pela maldade, pela ganância, pelas malícias do coração humano. E Simeão era um homem que vivia esse tempo e aguardava essa consolação. Para ele havia uma tensão no ar, havia uma questão séria, que ele aguardava uma resposta de Deus. Enquanto as pessoas estavam apreensivas, preocupadas com respeito aos destinos da vida, no tempo de Simeão, tempo de tribulação, tempo de sofrimento, tempo de angústia, Simeão aguardava que Deus pudesse consolá-los, que Deus pudesse visitá-los, que Deus pudesse de uma forma extraordinária tratar com o coração deles, trazer um tempo de conforto, trazer um tempo de paz, trazer um tempo onde eles poderiam reunir as suas famílias nas suas casas, com tempos de prosperidade, com tempos de bênção, com tempos de segurança, tempo em que eles não estariam preocupados em saber se o filho chegando depois das 10, meu Deus, o que vai acontecer com o meu filho? Ou as pessoas atravessando a rua com medo de serem assaltadas. A ideia de consolação é essa, que eles aguardavam esse dia, que Deus viria ao auxílio deles, e traria um tempo novo, um tempo onde a morte já não mais reinaria na vida deles, um tempo de consolação para a vida deles. Era essa a expectativa no coração de Simeão, era isso que ele aguardava por tempos melhores. E ele sabia que Deus haveria de visitar o seu povo, Deus haveria de trazer segurança, Deus haveria de trazer paz para eles. Porque era isso que estava no coração dele. No caso de Simeão, essa expectativa era maior ainda, porque o texto nos diz que o Espírito Santo havia dito para ele que ele não passaria a sua morte antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo, nós já pensamos aqui uma vez, era justamente o Messias. É a ideia de que viria um rei, se sentaria no trono e colocaria as coisas no lugar. Um rei que governaria e colocaria paz no coração e para a vida das pessoas. Para Simeão era isso que ele estava aguardando. E a sua expectativa, a sua ansiedade só aumentava, porque ele havia falado, Deus havia falado com ele: Simeão, antes de você morrer, você vai ver o Cristo do Senhor. Nós podemos dizer que Simeão era um homem do seu tempo, era um homem que aguardava a consolação de Israel. Em Simeão nós podemos ver as fortes expectativas das pessoas do seu tempo, o anseio que as pessoas tinham para que Deus pudesse fazer alguma coisa, para que Deus pudesse trazer um tempo novo para a vida deles. E Simeão era essa pessoa que representava tudo isso. Eu lembro, estudando sobre a vida de Lutero, quando se você estudar o século XVI, no tempo de Lutero,
você vai perceber que Lutero, ele era um representante do seu tempo. Era um cara que vivia com medo da morte, porque não havia vacina. As pessoas estavam morrendo porque havia rato andando pela rua fora, não havia sistema de esgoto, não havia saneamento básico, não havia nada disso. As pessoas morriam uma atrás da outra. E Lutero ficava apavorado com respeito à morte. Ele estava sendo um personagem que representava o seu tempo. Para piorar a situação de Lutero, que era como as pessoas viviam, não diferente dos nossos tempos, eles estavam achando que para Deus olhar para eles tinham que se esforçar mais, eles tinham que ser pessoas boas, que é o que a religião pregava. Lutero era um modelo do seu tempo, como Simeão também é um modelo do seu tempo. Em Simeão ele canaliza as expectativas, não só dele, mas de todas as pessoas. A ansiedade do seu tempo, as angústias do seu tempo, os medos, os temores, as expectativas e o desejo para que Deus fizesse alguma coisa. O texto logo abaixo vai nos ensinar algo importante. Versículo 27, por favor, leia comigo. O que acontece logo abaixo? Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão foi ao templo, e às vezes eu fico pensando, quantos homens e mulheres eram parecidos com Simeão, mas Simeão, aquele homem idoso, diferente das pessoas do seu tempo, ele tinha uma percepção diferente, ele tinha uma sensibilidade diferente, ele tinha alguma coisa que ele percebeu, que o momento havia chegado. Quando ele olha para José e para Maria, e olha para aquela criança, e percebe naquela criança, fala assim, o tempo chegou, o tempo da consolação chegou. Simeão era um homem que tinha uma percepção diferente, e a percepção dele é de que Deus estava visitando a sua vida, que Deus estava visitando o seu povo. O tempo quando ele vê Jesus nos braços dos seus pais, é isso que ele percebe. Simeão, meus amigos, me ensina, quando ele fala aqui que ele foi movido pelo Espírito Santo, e como o texto anterior nos diz que Simeão também era um homem que o Espírito Santo estava sobre ele, isso me ensina que Simeão é um homem que buscava Deus, e porque Simeão buscava Deus, Deus buscava Simeão, porque Simeão colocava os seus olhos na esperança em Deus, Deus ia em direção a Simeão, e o que me chama mais a atenção aqui, é que Simeão, por causa dessa sensibilidade, ele estava percebendo o que Deus estava fazendo, ele estava percebendo o mover de Deus na história. Quantos homens e mulheres estão em comunhão plena com Deus, que eles conseguem ter uma percepção do que Deus está fazendo alguma coisa, de que Deus está agindo, que mesmo em momentos difíceis, eles podem perceber a mão de Deus movendo as coisas, fazendo alguma coisa, principalmente num tempo de ansiedade do nosso coração, porque nós sabemos que a ansiedade, nós queremos o controle das coisas, nós queremos que tudo esteja sobre as nossas mãos, e essas coisas vão roubando de nós essa sensibilidade para perceber o que Deus pode fazer, o que Deus está fazendo. Simeão é essa pessoa que me ensina, diz assim, Renato, você tem que olhar para as coisas e perceber o que Deus já está fazendo, como Deus já está agindo. Eu creio, meus irmãos, que o nosso maior desafio hoje é perceber o mover de Deus hoje, é perceber a mão dele trabalhando de uma forma que às vezes nós não estamos vendo diretamente, mas nós sabemos que ele está agindo, nós sabemos que ele está atuando, nós sabemos que ele está fazendo alguma coisa. Deus, eu busco tanto o Senhor, eu oro, mas não estou vendo nada. Não. Simeão me ensina que nós precisamos ter uma percepção do que Deus está fazendo. Eu creio, meus irmãos, que muitos de nós, encarcerados em nossas vidinhas fúteis, que só pensamos em dinheiro o dia todo, que só pensamos em nos divertir, que só pensamos em fortalecer as nossas fronteiras da nossa zona de conforto, vai ser muito difícil a gente ver o que Deus está fazendo. Vai ser muito difícil a gente perceber a mão de Deus agindo hoje,
na história, na sua vida, na sua família, no seu coração. Gente que busca Deus e comunhão com Deus, a ideia é que a gente pode ficar mais sensível ao que Deus está fazendo. A gente começa a perceber que Deus não abandonou a gente. Mas se nós nos fecharmos, acharmos que nós nos ancorarmos no nosso próprio entendimento, na nossa própria sabedoria, vai ser muito difícil a gente perceber o mover de Deus. Nós não vamos conseguir mais ver Deus fazendo absolutamente nada. Alguns, meus irmãos, hoje, já nem mais acreditam que isso é possível na sua vida. Eles olham para os seus problemas, olham para a sua casa, olham para o seu casamento, olham para as suas coisas, olham para as coisas, para os seus desafios e falam: Deus não pode fazer nada. Eu creio que Simeão me ensina alguém que tem uma percepção de que Deus está movendo a história. A mão invisível de Deus está fazendo alguma coisa. E se nós nos fecharmos na nossa ignorância espiritual com respeito à realidade de Deus, com respeito a Jesus, nós nunca vamos perceber o que Deus está fazendo, porque no final nós vamos falar: eu que fiz, eu que consegui, foi a minha capacidade técnica que conseguiu, foi a minha inteligência que conseguiu, isso aí foi uma coisa da sorte. Simeão não era esse homem. Simeão, quando ele olha para Jesus, ele fala: Deus está movendo a história. Deus está entrando na história. E como Deus entrou na história, se eu tiver a mesma percepção, a mesma sensibilidade, eu vou começar a perceber que Deus pode fazer alguma coisa na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós enfrentamos problemas e dificuldades. E muitas vezes nós não conseguimos entender como é que Deus está fazendo isso. Pois muitos estão tão apegados à nossa visão religiosa, que é aquela visão assim: se eu fizer as coisas religiosas certas, Deus vai me abençoar. Se der alguma coisa errada, porque eu estou fazendo a coisa religiosa errada. Isso é uma percepção religiosa. Por que Simeão tem uma percepção diferente? Porque ele é um cara cheio de Deus, é um cara cheio do Espírito Santo. Deus está movendo Simeão, Deus está movendo gente assim, Deus está de olho em gente assim, e Deus está querendo que a gente tenha essa percepção, quando a gente liga a nossa televisão, quando a gente conversa com as pessoas. Por isso que Deus detesta esse troço da gente ser uma pessoa religiosa, porque a religião nos cega para aquilo que Deus está fazendo, porque a religião manipula Deus, a religião coloca Deus sob a sua mão, e Deus não quer isso para nós. Por que Simeão conseguiu perceber? Porque era um cara cheio do Espírito Santo, porque era um cara cheio de Deus, Jeová, porque era um cara que andava com Deus, e ele andava com uma expectativa no seu coração, ansiedade no seu coração, e ele sabia que esse Deus não falha na sua palavra, não falha nas suas promessas. E ele começa a perceber que Deus estava agindo na história como nunca agiu. Muitos hoje não conseguem mais ver que Deus, até mesmo os seus graves problemas da sua vida, é porque Deus quer nos fazer enxergar quem Ele é, até no meio dos nossos problemas, até no meio das nossas lutas. Deus está movendo as coisas, Deus está agindo no meio das nossas dificuldades, Ele está nos chamando para uma vida mais íntima com Ele, mais próxima com Ele. Minha oração, meus irmãos, é que nós busquemos mais de Deus, sermos mais cheios do Seu Espírito, para que a gente possa viver como Simeão, ter essa sensibilidade para o mover de Deus, porque Deus quer que nós sejamos sensíveis à sua voz. Nós temos um texto aqui, não combinei nada com o Richarlison: a voz de Deus quebra os cedros do Líbano, a voz de Deus é poderosa. Muitas vezes Deus está falando, mas a gente não está conseguindo ouvir, porque o nosso ouvido está em outras coisas, nossa atenção está em outros lugares. Deus está querendo que a gente tenha um coração sensível, como foi do Simeão, para a gente perceber o que Ele está fazendo. Quando nós não somos sensíveis ao mover de Deus, nós não vamos compreender que Deus está agindo, que Deus tem poder para mudar as coisas, que Deus, na verdade, pode sim trabalhar no nosso coração duro, que Deus pode trabalhar na nossa vida sim. É isso que Simeão me ensina para a minha própria vida. Eu creio que Deus está querendo que a gente tenha a mesma percepção. Jesus nasceu, meus irmãos. Jesus nasceu. Deus agiu na história. Deus continua agindo. Ele está chamando para a gente ter essa mesma percepção. Outro texto, outra lição que esse texto me ensina, no versículo logo abaixo,
versículos 29 a 31, 28 até o 31, eu pedi aos irmãos que leiam os versículos ímpares. Simeão o tomou nos braços, tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. A igreja... Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Percebe, meus irmãos, o fato de Simeão tomar Jesus nos braços, quando ele pega o menino Jesus nos braços, ele olha para aquela criança, alguma coisa muda no seu coração. As suas expectativas mudam, a sua ansiedade vai embora, os seus temores vão embora. Quando ele olha para aquela criança e fala assim: a salvação de Deus está aqui. O seu coração muda, as suas expectativas mudam a tanto, a ponto dele dizer: já posso morrer, estou pronto para morrer, agora eu posso ir embora, porque os meus olhos viram a salvação de Deus. Eu creio, meus irmãos, que hoje, às vezes, porque nós estamos familiarizados demais com Jesus, familiarizados demais com as histórias de Jesus, conhecemos as histórias de Jesus de ponta a cabeça. E às vezes, por estarmos familiarizados demais com Jesus, nós perdemos a expectativa de quem é Jesus. Nós já não conseguimos mais olhar para Jesus como Simeão olhou e perceber: a resposta de Deus está aqui. Porque às vezes nós vamos nos acostumando demais com as questões espirituais, nós vamos acostumando demais com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus. Ah, Jesus morreu, eu sei, isso está na Bíblia, morreu pelos nossos pecados. Não, Jesus nasceu, eu conto todas as suas histórias. Parece que isso não mexe mais com o nosso coração, isso não toca mais a gente, isso não faz a gente chorar mais, isso não faz a gente se alegrar para saber sobre Jesus, para ficar parado, para perceber Jesus, para olhar para Jesus e olhar assim: Jesus, que bom que o Senhor é o meu Salvador. Eu creio, meus irmãos, que nós estamos nos familiarizando demais com isso. E a familiaridade, às vezes nós, 10, 20, 30, 40 anos de igreja, nós ficamos assim muito acostumados com essas coisas. E a familiaridade, meus irmãos, vai levando as pessoas cada vez mais a um desconhecimento de Deus. E esse desconhecimento vai levando as pessoas a um desdém sobre Jesus. E esse desdém sobre Jesus vai levando uma pessoa à ignorância. É possível pessoas que vivam muito tempo na igreja, que ouçam falar de Jesus domingo após domingo. É possível que pessoas que tenham lido a Bíblia toda, é possível que pessoas que conheçam a história de Jesus, como eu gostaria que aquelas pessoas de Santa Marta conhecessem, é possível que pessoas que sabem dizer vírgula por vírgula, versículo por versículo, sobre a história de Jesus, esteja tão familiarizado com Jesus, que Jesus não faz mais nada na sua vida. Ele não mexe mais com o seu coração, ele não muda as suas expectativas, ele não muda o seu coração, ele não muda a sua história, ele não move você para uma ação diferente, ele não faz nada com você, ele simplesmente se tornou um fantoche na nossa história. Simeão me ensina que quando aquele homem pega Jesus, o coração dele é transformado, as suas expectativas são transformadas. Meus irmãos, eu tenho muito medo disso. Nós nos familiarizamos demais com a Bíblia, Leninha, com a verdade, com Deus, e ele se transformar tão íntimo de nós. Não tem esse negócio assim, né? Ah, lá vem meu irmão de novo, está dentro da minha casa. Ah, meu pai eu já conheço. Ele não move absolutamente nada. Eu creio, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus tem passado um tempo assim. Jesus já não move as nossas ações, não mexe nos nossos corações, não transforma mais a gente. Parece que ele já não tem assim para nós tanto poder para fazer alguma coisa.
E é por isso, meus irmãos, que nós, em tempo de Natal, nós ficamos correndo atrás de presentes de Natal, e muitos já nem se esquecem, já até se esqueceram de Jesus. No dia do Natal, não reúne a família para falar de Jesus e contar a história de Jesus, de tão familiarizado que ele está. É por isso que nós já temos no nosso meio, nós já não temos mais no nosso meio aquela certeza, aquela convicção no nosso coração, que se nós morremos, para onde é que nós vamos? Porque foi isso que aconteceu com Simeão, quando ele pegou aquela criança e falou assim: agora eu posso morrer. Será que o fato de você conhecer Jesus, você pode dizer isso? Você pode dizer que você tem a certeza para onde você vai, você tem a certeza que você vai encontrar com Jesus? Tem muita gente que eu conheço, que é crente, que ainda pensa assim: nossa, e se eu pecar? Ai meu Deus, e se Deus descobrir aquilo que eu fiz no passado? Gente que fala de Jesus o dia inteiro, mas ainda não tem a certeza de nada do que Jesus fez por ele. Sabe por quê? Se acostumou demais com Jesus. Simeão me ensina de uma forma maravilhosa, que ele pega aquele menino, e ele fala: aqui está Deus encarnado, aqui está a resposta de Deus para a minha alma, para as minhas angústias, para a minha ansiedade, para o meu coração. Meus irmãos, eu tenho um medo tremendo disso. Eu fiz seminário 4 anos e meio de seminário, e nós tínhamos uma brincadeira entre nós, Simon, porque a brincadeira era mais ou menos o seguinte: nós estávamos tão acostumados, de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã, meio-dia e 20, abrir a Bíblia, fechar a Bíblia, orar, abrir a Bíblia, fechar a Bíblia, orar, ler livros sobre Jesus, ler livros sobre a história da igreja, ler livros sobre um monte de coisa. No final, a gente sair seco, vazio. Já tem um conhecimento muito profundo de Jesus. Esse texto aqui quer dizer isso, aquele texto no grego quer dizer aquilo, no hebraico aquilo outro. Corremos um perigo, queridos. Nós estamos comemorando mais um Natal. Nós estamos falando de Jesus novamente. Estamos comentando sobre o nascimento de Jesus novamente. A minha pergunta é: isso tem gerado expectativa no seu coração? Isso tem mudado a sua história? Isso tem aquecido o seu coração? Saber que Deus se fez homem por mim, por você. Que Ele se humilhou por causa de mim, de você. Que Ele morreu numa cruz por causa de mim, de você. Isso tem gerado alguma coisa no seu coração? Você tem a coragem de dizer: agora eu posso morrer. Agora eu estou pronto para morrer. Meus irmãos, se Jesus não mudar esse negócio em nós, eu não sei não. É melhor a gente mexer com outra coisa. Às vezes, meus irmãos, eu fico muito triste com algumas coisas que eu vejo. O nosso coração se alegra muito mais por dinheiro na nossa conta do que por Jesus. E aí a gente vai se acostumando com isso. E a gente não vai nem se importando. Mais um ano, mais um Natal, mais uma morte de Jesus, mais um culto, mais um louvor, mais um texto bíblico lido, mais uma coisa, mais um culto de domingo à noite, mais uma escola dominical, mais um grupo de crescimento. Queridos, Simeão me ensina a gente poder ter essa expectativa nova no nosso coração. Agora eu posso morrer. O nascimento de Jesus proporcionou a Simão a mudança da ansiedade do seu coração por uma segurança no amor de Deus. Quando ele pega aquela criança, a garantia de que agora ele fala assim: vou me encontrar com o meu Deus, agora eu posso morrer. Esse é o plano de Deus, meus irmãos, que Ele preparou para cada um de nós. Só o nascimento de Jesus é que pode garantir essa verdade para nós. Quantos hoje, meus irmãos, mesmo os cristãos, já não têm mais a certeza, Marcelo, de para onde vão se morrerem? Ligam a televisão, ouve alguém falando lá sobre reencarnação, acredita. Tão legal, tão bonito, né? É tão racional aquele negócio, né, Vitória? Assim, nossa, é tão bonitinho. Se deixam levar por qualquer conversa. Não tem certeza, segurança da vida e nem segurança depois que partir dessa. É por isso que vive ansioso, correndo para cima e para baixo, igual um maluco. Quando a morte bate na porta de muita gente, a pessoa fica apavorada. Meus irmãos, o Senhor Jesus nasceu.
E porque ele nasceu, ele mudou essa expectativa no nosso coração. Às vezes eu fico com medo que o materialismo do nosso tempo presente, de muitos cristãos, tem impedido com que os cristãos digam: agora eu posso partir. Porque eles ficam pensando consigo mesmo: como é que eu vou botar o meu carro dentro do caixão? Foi porque Simeão, meus irmãos, se rendeu ao menino Jesus, que as suas expectativas foram transformadas. O seu coração se alegrou. Ele disse: eu estou vendo a salvação de Deus na minha mão. Deus enviou a salvação dele. E agora eu estou pegando essa criança. O meu coração se enche novamente. E agora eu posso morrer. Você pode dizer uma coisa como essa? Você pode dizer como Simeão falou: agora eu posso partir? Eu estou pronto para partir? Ou será que eu tenho que acertar algumas falhas minhas aqui primeiro? O medo da morte foi vencido na vida de Simeão. Isso mudou a sua ansiedade, mudou o seu coração, porque Jesus nasceu. Porque Jesus nasceu. Eu sei, meus irmãos, que muitos hoje banalizam a morte. Eu sei disso. Muita gente hoje banaliza o pecado e as suas consequências. E é por isso que as pessoas estão ansiosas. Porque elas não sabem de nada. Elas não têm certeza de nada. Elas não têm certeza de absolutamente nada. É por isso que elas estão ansiosas. Porque é aquilo que elas colocam o coração, quando pensam que não, dá um tombo nelas. Elas colocam o coração no dinheiro, quando pensam que não, o dinheiro dá uma rasteira nelas. Elas colocam o coração delas na formação profissional, quando pensam que na formação profissional dá uma rasteira nelas. Por isso que elas vivem ansiosas, uma atrás da outra. Meus amigos, nós precisamos aproveitar o nosso tempo de Natal para celebrar como Simeão, Jeová. O Salvador chegou. Jesus nasceu. Ele é a minha alegria. O texto logo abaixo, meus irmãos, versículo 32. Vamos ler comigo. Jesus foi, ele está dizendo, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Vamos ler mais uma vez. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Jesus seria a luz para aqueles que andam em trevas, para aqueles que andam cegos espiritualmente, para aqueles que vivem tateando de um lado para o outro, se apanhando em toda a filosofia que aparece por aí, buscando segurança, buscando paz. Jesus seria a luz para essas pessoas. Simeão está dizendo assim de forma clara: sem Jesus as pessoas vão continuar nas trevas, sem Jesus elas vão continuar na sua ignorância espiritual, sem Jesus. E para aqueles, como Simeão vai dizer aqui, aqueles como os judeus, que eles achavam que eles sabiam tudo, eles poderiam contemplar agora a glória de Deus. A glória de Deus era tudo para o povo de Israel. A glória de Deus, quando se manifestava, era um negócio extraordinário. Agora Simeão está dizendo, com a vinda de Jesus, vocês não só vão ver a glória de Deus, vocês vão tocar na glória de Deus. Porque é isso que vai acontecer com a vida de vocês. E Simeão está dizendo, por causa da vinda de Jesus, ele proporcionou essas duas coisas. E aí o texto continua um pouco mais abaixo, versículo 33, por favor. E estavam o pai, o texto nos diz como é que ficava o pai e a mãe do menino, admirados. Não era por menos, né? Eles estavam ali segurando aquela criança, que Simeão pega a criança, começa a falar algumas coisas de Jesus, começa a falar assim, ó, esse menino vai ser para levantar alguns e derrubar outros. Esse menino é a salvação de Deus. Eles ficaram estarrecidos, o coração deles se encheram com aquela palavra de Simeão, muito mais do que os anjos. O coração de José e de Maria, por aquilo que eles estavam ouvindo, daquele menino que veio para mudar a história do mundo, transformar a vida das pessoas. Meus irmãos, como eu gostaria, meus irmãos, que nesse Natal nós pudéssemos agir como José e Maria, nós ficássemos encantados, com a boca aberta, com o coração ardendo, por saber que Jesus nasceu, por saber que Jesus veio, por saber que Jesus agora, o que Ele fez por nós. Como eu gostaria que o nosso coração ficasse como o de José e de Maria, admirados, maravilhados, estarrecidos, como uma pessoa sem fôlego por causa de Jesus.
Mas parece que isso não toca mais a gente, não é verdade? Não toca mais a gente. Quando naquele tempo uma pessoa era expulsa de um demônio, né? Jesus expulsava o demônio de uma pessoa, o texto nos dizia que as pessoas ficavam maravilhadas com o que estavam vendo. É a mesma palavra que aparece aqui. Eles ficaram maravilhados, José e Maria, com aquilo que eles estavam vendo. Fugia da lógica deles, Vitória. Fugia daquela lógica fria e racional, aquilo que eles estavam ouvindo. Eles ficaram maravilhados por saber sobre Jesus Cristo, porque eles estavam diante de um fato que fugia da realidade racional dos olhos deles e atingia o coração deles. Às vezes, meus irmãos, eu quero perguntar para você, será que você diz isso? Quando você ouve sobre Jesus, quando você sabe alguma coisa sobre Ele, quando você comemora o Natal, será que você pode ficar admirado, maravilhado por Jesus? Hoje, meus irmãos, Jesus é até motivo de piada na boca de muito crente, de pastor. É motivo de piada. É motivo de zombaria. Às vezes nós metemos o pau nos caras, mas nós somos pior do que eles. Ah, que blasfêmia, como é que falam isso de Jesus? Como é que fazem isso com Jesus? Mas isso não toca mais no nosso coração, Marlon. Parece que eu sei sobre Jesus, não fala mais nada para mim. Ah, é só Jesus. É Ele, Vitória. Ah, Ele nasceu. Ah, eu conheço as histórias dele. O pai e a mãe da criança ficaram admirados, encantados, maravilhados. Eu creio, meus irmãos, que a causa disso é a nossa incredulidade. Eu vou te dar só uma dica, hein? Só uma dica pequena. A causa da ansiedade é por causa da incredulidade. O que causa ansiedade nas pessoas é porque elas são incrédulas. Porque nós duvidamos que Deus é Deus. Nós duvidamos que Deus é bom, que Deus é todo poderoso, que Ele é sábio, que Ele sabe cuidar da gente, que Ele sabe guiar os nossos passos. Nós ficamos ansiosos, tentamos tomar o destino nas nossas mãos, porque nós achamos, Deus não sabe de nada. Deus não está com nada. Nós não ficamos mais encantados, maravilhados. E às vezes eu te pergunto, meu irmão, o que tem te impedido? O que tem te impedido de você ficar maravilhado por Jesus? Encantado por Jesus? O que tem atrapalhado a sua vida? É porque eu sou uma pessoa do século 21, Renato. Eu sou um cara que sei toda a filosofia, sei todo o conhecimento. Eu sou um cara que tem todas as respostas prontas, Renato. A vida é muito simples, Renato. É uma questão meramente matemática, é uma questão meramente biológica. A questão do homem é uma questão social. Quando eu orei aqui pelas crianças, pedindo a Deus para que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, porque o que eles estão querendo fazer na escola, quem falou isso foi um filósofo dos nossos dias que escreve na Folha de São Paulo. Você viu, não viu, Vitória? O Pondé, não é isso? Um dos gênios da nossa geração. Estava até abandonando o ateísmo dele. E ele meteu o pau nesse negócio de ideologia de gênero, que está descendo para as escolas, para ensinar que não existe nem menino e nem menina. É meninix. Porque eles afirmam que sexo, olha que coisa bonita, sexo é uma construção social. Sexo não é algo do nascimento, da natureza. É uma construção social. Que coisa bonita. Onde é que surgiu isso? Só pode ter sido do inferno uma coisa dessa. Mas nós ficamos admirados, Brunão, com o conhecimento do homem do século 21, com esses doutores do saber, com esses homens que estão atrás da educação, que orientam a vida das pessoas. Não permitam que doutrinem os seus filhos na escola, hein? Esse é o papel dos pais. Fique encantado por Jesus. Ensine isso aos seus filhos. Ensine os seus filhos a amar Jesus como eles nunca amaram, como você nunca amou. Deixe os seus filhos ficarem encantados pelo nosso Senhor Jesus, a ponto de adorá-lo, a ponto de se curvar perto dele e clamar assim: Deus meu Salvador.
Finalizando o texto, meus irmãos, versículos 34 e 35. Vamos ler comigo, vai ser o versículo 34, você leu o 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo da contradição. Versículo 35. Meu amigo, entenda uma coisa, a vinda de Jesus foi um marco divisório, não só na história do tempo que corre, mas na história da vida das pessoas, na vida de Simeão. O texto está nos dizendo de forma clara, esse menino vai ser para a ruína de alguns, para levantamento de outros. Esse menino vai desvendar a mente do ser humano. O nosso Senhor Jesus, ele está destinado para a ruína, ele está destinado para o levantamento de muitos, ele está destinado para ser contradição, ele está destinado para manifestar o coração de muitas pessoas. Isso sinaliza para mim, meus irmãos, que Jesus, ele estava trazendo, não só seria possível só seria possível por causa de um alto preço que ele pagaria. Quando fala esse negócio de ruína, quando fala esse negócio de levantamento, alguns teólogos dizem que ele está se referindo aqui à ressurreição de Jesus. Alguns dizem que aqui ele está se referindo, na verdade, por um lado, que porque os homens estão cheios de orgulho, pensando na sua realização pessoal e espiritual, eles perderam a ideia e buscam salvar-se a si mesmos. E Jesus está dizendo que alguns estão em ruínas, mas outros vão ser levantados por causa da minha vida, outros vão ser salvos, outros vão participar de um tempo diferente, o resto vai viver sobre pura ansiedade, sobre medo, sobre pânico, sobre desespero, porque o resto vai viver assim, achando que uma vida religiosa vai levá-lo para o céu. Jesus veio para ser ruína para alguns. No final ele vai dividir o coração dos homens. No final ele vai dividir os homens. Ele vai ser alvo de contradições. Sabe por quê? Porque alguns vão rejeitá-lo. Alguns vão dizer: isso é muito pequeno para minha cabeça muito intelectual. Eu sou um cara do saber. Jesus seria alvo de contradições, sim, meus irmãos. E por causa disso, por causa da morte de Jesus, alguns subiriam e outros desceriam. Alguns vão ressuscitar para se encontrar com Jesus. Outros vão ressuscitar para estar longe de Jesus. Uns vão ser salvos para a vida eterna. E outros vão ser condenados para a punição eterna. É isso que ele está dizendo aqui. Ele vai ser alvo de contradição. Ele vai ser alvo de ruína e de levantamento para a vida de muita gente. E o texto nos diz no finalzinho assim, que até uma espada haveria de transpassar a alma da sua mãe, o texto nos diz aqui. Porque a própria Maria precisa de salvação. A própria Maria precisa se render a Jesus e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Até uma espada transpassaria a sua alma. Ela precisaria confiar no Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, eu quero concluir dizendo para você, Simeão, para mim, ele é um termômetro do seu tempo. As suas reações, as suas palavras revelam claramente como as pessoas viviam naquele tempo. Com o coração cheio de ansiedade, com o coração cheio de medo, cheio de temor. Mas Jesus nasceu. Jesus veio. Não diferente dos nossos dias. Jesus nasceu. Jesus está vivo. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Jesus está ouvindo as nossas orações. Jesus é o Deus que se encarnou. E esse Deus que se encarnou, ele continua no tempo presente, livrando as pessoas da sua ansiedade, dos seus medos, dando à vida das pessoas a certeza de que um dia vão se encontrar com ela, com Jesus. Se essas pessoas se renderem a Cristo, vão se encontrar com o Senhor Jesus. Mas a única coisa que eu queria pedir para você, meu irmão, é uma coisa só. Não se familiarize demais com Jesus. Reconheça Jesus como Deus na sua vida. Aproveite esse tempo de Natal
e se curve diante do Senhor e Salvador que veio para mudar a nossa história. Faça como Simeão, faça como José e Maria, se maravilhem do Senhor Jesus a ponto de adorá-lo, a ponto de amá-lo acima de tudo. Não permita que o seu coração saia frio, seja endurecido, porque você já sabe sobre Jesus. Permita que Jesus faça algo novo no seu coração, que mude as suas expectativas, que Jesus possa ser algo novo no seu coração, transformando a sua vida e transformando a sua história. Eu queria orar por você, pedir a Deus pela sua vida, para que você tenha a coragem de dizer: hoje eu posso morrer, hoje eu posso partir, porque hoje eu conheci o meu Salvador. Jesus nasceu, Ele veio, Ele deu a vida por mim, um bandido, um criminoso, que desobedecia a Deus, que estava morto e afastado dele, mas por causa de Jesus, quando Ele dá a vida dele por mim naquela cruz, Ele mudou a minha história. Vamos orar, eu queria que você curvasse sua fronte. Oh Deus, eu quero clamar ao Senhor, porque nós precisamos tanto, Pai, que o Senhor seja o nosso Deus. Oh Deus, eu tenho tanto medo disso. A gente lê a Bíblia, a gente abre a Bíblia, mas parece que Jesus não emociona mais a gente. Parece que a história de Jesus, o seu amor, as realidades do que Ele fez, parece que não toca mais a gente. A gente não fica mais encantado com o desejo de ter Jesus com a gente. Oh Deus, muda essa história. Pai, nos ensine como aprendemos como Simeão, um homem sensível pelo mover de Deus, um homem que entendeu que em Jesus Cristo, só nele, que o nosso coração encontra segurança, encontra paz. Oh Deus, no nome de Jesus, visite-nos nessa noite. Deus, que a gente possa ir para a nossa casa, entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e clamar ao Senhor para que o Senhor nos perdoe, porque estamos tratando o teu filho menos, muito menos do que um time de futebol, muito menos do que as coisas deste mundo. Deus, trabalha em nós. Que nós possamos, ó Deus, de fato, entender, como eu falei domingo passado, que nós somos filhos de Deus, adotados, herdeiros juntos com Cristo, da mesma herança de Jesus. Porque nós fomos comprados por um preço. Quando Jesus se deu naquela cruz para morrer no meu lugar, porque o meu lugar era ali. O meu lugar era ali naquela cruz. Deus, que a profunda verdade desse amor do Senhor seja constante, Pai, no nosso coração. Nós estamos para comemorar mais um Natal, mas para muitos isso é só presente. Até para os nossos filhos, a expectativa deles é só ganhar presente. Pai, mas o presente que os nossos filhos precisam é conhecer Jesus, é se render a Jesus, é confessar Jesus. Oh Deus, trabalha o nosso coração, Pai. Aquece a nossa alma, aquece a nossa vida. Muda as nossas expectativas a partir daquilo que nós sabemos de Jesus. E nos visite, Pai, assim como o Senhor fez com Simeão. Visite-nos, ó Pai. Olhe para nós. Eu creio, ó Deus, que o Senhor já está agindo. Eu creio que o Senhor está movendo as coisas. Eu sei, Deus, que o Senhor está presente, agindo em tudo. No meio dos nossos problemas, no meio das nossas lutas, no meio dos nossos temores. O Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus que pode mudar tudo. Porque se o Senhor não mudar, a psicologia não muda, a ciência não chega nem perto. É só o Senhor, Pai, nós carecemos do Senhor. É o que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém.